Para elaborar um projeto de loteamento, vocês podem tanto trabalhar com coordenadas em UTM e também no plano topográfico local. E também elaborar o levantamento com estação total ou então com GNSS. Então é muito importante você verificar qual equipamento que você vai utilizar e como você vai fazer o processamento desses dados. Nessa aula, vocês vão ver como fazer o processamento quando vocês têm o levantamento feito por estação total e também fazer o ajustamento, o processamento desses dados no plano topográfico local. Então, vocês estão vendo que nós temos o levantamento com estação total e nós vamos processar os dados no plano topográfico local, de acordo com a norma da BNT 1466. Então, para isso, nós vamos trabalhar com métrica TopoPlan. Então, primeiro, eu tenho que importar as informações do levantamento. Então, o primeiro passo aqui seria criar uma nova planilha, salvar essas informações dessa planilha sempre, para ele sempre salvar e criar backups. Então, se por acaso você precisar, você pode restaurar o arquivo de backup. Então, primeiro passo, vamos salvar a nossa planilha lá na pasta do nosso cliente. Então, aqui eu vou salvar com poligonal fechada, que é o nosso caso. E nós vamos calcular em PTL, que é o plano topográfico local. Então, muitas pessoas falam PTL ou então plano topográfico local, tá certo? Então, aqui vocês vão ver que a nossa poligonal, para ela ser de acordo com as informações do nosso levantamento e para fazer de acordo com o loteamento, nós precisamos fazer uma poligonal fechada no campo, para fazer o cálculo do erro angular, linear e altimétrico, e calcular no plano topográfico local. Então, vocês vão ver como fazer esse cálculo. Então, o primeiro passo é trazer as informações do levantamento. Então, nosso levantamento é um levantamento feito por estação total e um levantamento plano e altimétrico. Então, aqui ele já está configurada essa caderneta para receber essas informações. Então, quando você abre o Métrica TopoPlan, ele já abre uma caderneta de acordo com esse levantamento, que é o mais usual, que é um levantamento onde tem as informações dos ângulos, a altura do instrumento, a altura do prisma. Então, para descarregar os dados nessa caderneta, aqui na aba Início, vamos aqui em Coletores. No campo, nós utilizamos o equipamento da Horizon. Então, como vocês estão vendo aqui, tem vários equipamentos aqui em Coletores. E se por um acaso, vamos supor que o seu não está nessa listagem, é só enviar o arquivo bruto que a gente desenvolve, certo? Então, aqui, para descarregar os dados, como eu já tenho o meu coletor correspondente, seleciono ele, ó, estação total Horizon HTS 550, e como eu já descarreguei os dados, eu vou ler o arquivo. Então, eu vou ler o arquivo bruto. Se por um acaso eu tivesse com o equipamento aqui, eu viria aqui na opção Descarregar, configuraria a comunicação, que é a velocidade, o número de bits, de acordo com o meu equipamento, e depois importaria os dados para a planilha do Métrica Topo. No nosso caso, nós vamos utilizar, ó, vou cancelar aqui, nós vamos utilizar a opção Ler Arquivo, que seria o mesmo que se eu estivesse descarregando um equipamento que trabalha com pendrive ou então por cartão de memória. Então, aqui eu já teria o arquivo bruto já salvo. Então, para isso, eu clico aqui, ó, já selecionei o coletor, clico em Ler Arquivo, vou lá na pasta onde estão as informações do meu arquivo bruto, seleciono ele e clico em Abrir. Vocês estão vendo que ele já descarregou os dados. Então, aqui já vem as informações do código, ré, estação, ponto visado, descrição, ângulo horizontal, distância, vertical, altura do instrumento e altura do prisma. Então, aqui ele já trouxe todas as informações. Aqui a nossa poligonal era uma poligonal fechada. Então, se vocês analisarem as informações aqui, vocês vão ver que eu saí do E1, dei ré no E0, visei E2, estacionei aqui no E2, dei ré no E1, visei E3, estacionei no E3, dei ré no E2, vocês estão vendo a sequência do levantamento?
Então aqui, ó, estacionei, ó, no E3, dei ré no E2 e aqui eu comecei o fechamento, ó. Já visei o E0. E para finalizar, estaciono no E0, dou ré no E3 e viso o E1. Como vocês viram, nossa poligonal, ela iniciou e fechou no E1. Então eu fui e voltei no E1. Então uma poligonal fechada. E para elaborar, para processar ela no plano topográfico local, ela tem que ser fechada em 2 pontos para eu ter as informações de acordo com o posicionamento GNSS, posicionamento GPS, através dessas 2 coordenadas, só que ele já vai transformar tudo para o plano topográfico local. Então aqui, olha, se você precisar, você pode alterar as informações nessa caderneta, que nem aqui, ó, vocês estão vendo que não está faltando, não está inserida aqui as informações da ré, vocês podem alterar. Aqui, se precisar, os ângulos, distância, ângulo vertical, vocês podem alterar. E uma informação muito importante, aqui o ângulo horizontal, para ser calculado uma poligonal, como a gente está fazendo, fechada em 2 pontos no sistema, no plano topográfico local, todas as informações do ângulo horizontal, como vocês estão vendo aqui, ó, na primeira visada, ele está como azimuth. Vamos alterar tudo aqui, ó, selecionando as informações, ó, que estão aqui, ó, na primeira visada para horário. Por quê? Através dessas 2 coordenadas, nós já temos a orientação do norte. Então, ó, selecionei tudo, botão direito do mouse, eu venho na opção horário. Então, vocês estão vendo que ele já alterou tudo para horário. Então, é muito importante alterar tudo para horário para fazer o cálculo. E aqui, como eu falei, eu posso também, ó, copiar, Ctrl C, e colar as informações aqui da ré. Então, vocês estão vendo aqui, olha, eu posso colocar E0, ré no... Aqui é no E1, ré no E0, Z2, ó, para ter todas as informações aqui na minha caderneta de campo. Posso salvar também essas informações editadas, tá certo? E aqui, para eu calcular a nossa poligonal, eu tenho que ter as coordenadas já referenciadas, porque a nossa poligonal ela é fechada. E para eu calcular ela no plano topográfico local, nós temos que ter a coordenada conhecida da E1 e da E0. Então, aqui eu vou trabalhar com essas 2 coordenadas de referência. Eu posso importar as informações de um levantamento feito com GPS, que eu tenho já essas coordenadas conhecidas, ou também eu posso digitar essas informações. Então, vocês podem fazer das 2 formas. Nessa aula, eu vou fazer tudo digitando, mas, como vocês viram, na aula anterior, vocês viram a importação dos dados. Então, vocês podem fazer das 2 formas. Só que com a digitação, sempre lembrem de verificar tudo que vocês digitarem. Então, aqui, já configurei a minha poligonal. Ela vai ser uma poligonal fechada em 2 pontos. Então, eu tenho a coordenada conhecida da minha E1 e da minha E0. Nós vamos calcular ela no plano topográfico local. Então, como vocês estão vendo, ele já está mudando todas as informações. Ela está em sigas no hemisfério sul-oeste. E aqui nós vamos colocar as georreferências de acordo com o nosso plano topográfico local. Tá certo? Então, é muito importante você verificar o plano de acordo com o município que você está atuando, que você está trabalhando. Então, aqui a coordenada do plano topográfico local é 150.000, aqui 250.000. Aqui nós vamos informar a altitude do plano topográfico local, altitude média do plano topográfico local. Nesse caso aqui, nesse levantamento, é 496,19. A latitude dele é 23,06,27,960. A longitude 47, 42, 27, 33. Ó. Então, como vocês viram, digitei a latitude e a longitude.
Aqui o ajustamento vai ser convencional. Aqui vocês podem informar a precisão angular do equipamento, de acordo com o equipamento que vocês utilizarem, se é 2 segundos, se é 5, se é 7, se é 1, vocês vão informar aqui. Vocês vão colocar agora as informações das coordenadas, partida UTM estação é a coordenada da primeira estação, que no nosso caso é 1. Então vocês vão digitar, ou então vocês podem colocar essas informações, importar um relatório e utilizar, ou então se você tiver várias abas nessa planilha, você pode buscar essa informação em outra planilha existente nesse arquivo. No nosso caso, nós vamos digitar essa informação. Então aqui vai ser a coordenada da nossa E1. Então aqui vai ser 220.884.36. Está com 2 casas após a vírgula. 74440412.41. A cota 493.63. E aqui vai ser a coordenada da nossa E0, que vai ser aqui inserida, que é a primeira ré do nosso levantamento. Então aqui é 220.884.63. 7440498.28. E a cota 490.70. Então, como vocês viram, nós digitamos a coordenada da nossa E1, da primeira estação, da nossa E0, a nossa ré. Aqui nós podemos configurar o erro angular, o erro linear e aqui o erro altimétrico. Então, tendo todas essas informações aqui já configuradas, valido se está tudo certo com a digitação, agora eu posso calcular a minha poligonal. Então, vocês vão ver que ela vai ser calculada conforme as coordenadas em UTM, só que já vai estar, os resultados já vão estar de acordo com o plano topográfico local. Então, para isso, vamos ir aqui em planilha, calcular. Clicando em calcular, ele já vai mostrar o caminhamento da nossa poligonal. Então, aqui sempre verificar se tem sequência o nosso levantamento. Sempre tem que ter sequência. Então, aqui já está configurado. Ok. Ele já vai mostrar aqui as informações de vértices, linhas, a precisão angular do equipamento, o erro permitido, o erro obtido por esse levantamento. Então, eu venho aqui, ó, compensar. Aqui ele já vai aparecer as informações do erro linear em X, em Y. Aqui o erro relativo, o erro altimétrico. Então, veja se está tudo em ordem. Posso procurar por erros grosseiros, de acordo com, através de método de probabilidade. Então, se tiver um erro muito alto, eu posso vir aqui e analisar aonde estaria na poligonal a maior incidência de erro. No nosso caso, aqui está dentro do admissível. Clico em finalizar. Clicando em finalizar, já vai aparecer os cálculos foram processados. Ok. Então, aqui ele já mostrou, ó, os resultados. Ó, o erro angular, o erro em X e em Y, o erro linear e o erro altimétrico. Então, se eu vim aqui, olha, na aba planilha, eu posso visualizar as informações. Se eu vir aqui do lado direito, vocês podem ver tudo que está em verde é o que foi processado pelo Métrica Topoplan. Vocês podem gerar relatório com essas informações. Ou também, como eu falei, visualizar todos esses resultados de acordo com o que foi calculado. E no nosso caso aqui, ele já está nas coordenadas de acordo com o plano topográfico local. Então, aqui ele já está de acordo as coordenadas. Então, eu posso pegar aqui uma coordenada, ele já está no sistema de referência de acordo com o que a gente está trabalhando, tá certo? Então, é muito importante já colocar aqui as informações de acordo. Então, pessoal, vocês viram como calcular um levantamento planialtimétrico no sistema topográfico local. Então, vocês podem
após esse cálculo, exportar essas informações para o Métrica TopoCAD e começar a elaborar o seu projeto de loteamento, tá certo? Então, tudo vocês vão verificar de acordo com a região que vocês estão trabalhando, se vocês vão utilizar o sistema UTM ou então o plano topográfico local. O correto é sempre trabalhar no plano topográfico local de acordo com a norma da BNT 14166. Então é isso, até a próxima aula.